aí, galera, estamos no ar. @ Laura Portioli vai estar aqui embaixo, @ Pode Ser Mais também. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque hoje estamos com ela, que é artista e comunicadora, Andy O'Hara. Eu falei certo? Falou. Falei? Ufa. Passei, então, na lição de casa. Sim. Como você tá? Tudo bem? Tô bem. Você é natural de Feira de Santana. Bahia. Bahia. Você é mãe do Dante. Que nasceu em que ano? Que nasceu em 2022, no dia 1º de abril. Que mudou completamente a sua vida e a sua trajetória. Sim, completamente. Completamente. E tudo começou quando? Com a internet. Eita, que pergunta difícil, sabe por quê? Por quê? Porque eu viralizei em 2023, em janeiro. Mas com a internet eu comecei quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Eu fiquei sabendo disso no seu documentário, que você fala isso, não fala? Você começou bem nova, então. Bem novinha. É porque eu comecei a poder fazer vídeo, gravar e tal, criança. Entendi. Mas eu postava, eu apagava, e tem os pais, né? A gente ser criança, enfim. E só depois que eu fui crescendo, que eu comecei até a trabalhar nessa área para empresas, como social media. Cheguei até a cursar publicidade e tal. Você fez faculdade, né? Sim, mas eu não concluí, Não eu engravidei no meio do caminho. E aí, e é isso, então começou bem antes, sabe? Eu viralizei em 2023, mas começou antes, bem antes disso. E tem Bruna Biancardi no meio dessa história toda, sim, né? Sim, a Bruna maravilhosa. Eu viralizei lá no TikTok e eu não tinha postado nada ainda no Instagram. Porque eu tinha muita vergonha de, sabe? Eu me achava muito feia, muito estranha, que ninguém ia gostar de mim. Por quê? Por conta das coisas que você ouvia? Sim, eu tinha uma estima muito baixa. Sempre tive uma estima muito baixa. E eu sempre quis trabalhar, de fato, com a internet. Mas eu achava que a galera ia me odiar. Entendi. Sabe? Que eu ia receber hate. Que, nossa, eu me odiava. E aí, eu postei no TikTok, viralizou. E eu falei, eu não tenho nada mais pra perder. Tipo, tudo que eu tinha que perder, eu já tinha perdido. Eu engravidei cedo, eu tava sozinha com uma criança. Não tava conseguindo sustentar a casa. Vou postar no Instagram. Quando eu postei no Instagram, em 15 dias, já tava com 500 mil, 600 mil seguidores. Foi assim, E aí, quando eu tava já com 600 mil, tipo, tudo muito viral, vários famosos começaram a me seguir. E aí que entrou a Bruna. A Bruna me mandou mensagem, começou a me seguir. E daí ela falou, Andy, eu vou te divulgar. Eu falei, meu Deus, Bruna, minha história é real, viu? Olha, eu dei meu CPF até pra ela. Eu falei, olha meu CPF. Aí você lembrou do CPF, tô brincando. Sim. Aí eu mandei meu CPF pra ela. Porque assim, eu fiquei tão em choque. Foi tudo extremamente rápido. E eu não sabia como reagir. Porque a minha história é verdadeira. Porém, como eu gosto muito dessa área, eu já acompanhei várias coisas e casos na internet. Eu fiquei assim, caramba, as pessoas estão acreditando em mim pela minha história sem ao menos me conhecer. E aí, quando a Bruna entrou em contato, a primeira reação que eu tive foi, eu preciso provar pra ela que é tudo verdade, pra ela não ter medo de conversar comigo, sabe? Eu saí dando um bocado de dado, um bocado de informação pra ela, meu nome completo, meu nome é Andy O'Hara, pesquisei no Google, meu CPF é esse, não sei o quê. E tudo pra ela, falou, meu amor, respira. Ela é muito doce, ela é incrível, sério. A voz dela é bem calma. Ela é calminha. E ela, calma, respira. Eu acredito em você, tá bom? Eu só preciso que você me dê tais informações que eu vou te divulgar, tá bom? Aí eu já tava na cadeira tremendo, eu falei, tá bom, faz o que você quiser. Toma. Aí ela divulgou e assim, foi incrível. Foi um divisor de águas. Porque viralizar na internet, às vezes todo mundo pode viralizar. Não que seja fácil. Mas quando eu falo viralizar, é que assim, às vezes uma pessoa sem pretensão de nada, sem nem querer trabalhar com isso, sem nem ser uma figura pública, posta um vídeo e esse vídeo tem algum aspecto peculiar, alguma coisa engraçada, ou é um vídeo fofinho de um bebê. Aí faz um boom. Faz um boom. E do dia pra noite, você se vê em portais de notícias, você nem sabe o que tá acontecendo. Só que o difícil é você manter isso, né? Total. E você ter autoridade nisso, porque quando você viraliza, isso implica várias coisas. Você ganha seguidores, as marcas te procuram, agências te procuram. Então, quando a Bruna me divulgou, isso me deu autoridade dentro do mercado, sabe? Como criadora. E aí, já foi pra 1 milhão, 2 milhões, e foi. Aí eu sou muito grata. Foi o vídeo da rotina. Eu postei tantos vídeos quando eu viralizei lá no Instagram. Ah, entendi. E os vídeos mais virais não foram os de rotina, por mais louco que pareça. Foi um vídeo... Foi você dançando?
Sim. Agora eu lembrei, veio, tá? Foi você Tem um vídeo eu dançando. dançando, mas foi um vídeo de uma trend da época. Que é uma trend, tipo assim... E não lembro, não. Tipo, se por acaso você tava me procurando, eu tô aqui. Alguma coisa assim, essa trend. Eu lembro, acho que eu cheguei a ver. Uhum. Sim, eu tava com vestido azul. E aí viralizou, tipo, 50 milhões. Do nada. Do nada. E nada a ver, né, com a rotina. Sim. E aí o outro vídeo foi eu respondendo perguntas, porque a galera pensava que eu era criança. Hoje não tenho mais cara de criança. Mas na época eu era muito magra. Achavam que você era uma criança mesmo? Sim, tinha gente que queria chamar o conselho tutelar. Por causa do Dante também? Sim, tipo, Era uma criança com uma criança. cuidando de uma criança sozinha, sabe? A galera pensava que eu era uma criança, perguntava se tinha 12, 13 anos. Real, E é pra, verdade. tipo, desmistificar isso, tirar como... Eu tive que fazer vários vídeos explicando. Até hoje eu faço vídeo explicando. Sério, é sério. É sério? Eu fiz um vídeo uma vez falando assim, gente, vocês acham que eu sou criança? Eu tenho idade parecida da VTube, da Virgínia, da Larissa Manoela, da Jade Picon, da Luísa. Ó, nossas idades são parecidíssimas. É diferença de um aninho aqui, um aninho pra cima, um aninho pra baixo. Eu consigo ser mais velha ainda que algumas delas. Então, assim, vocês olham pra mim, só o rostinho de babyface. Mas a idade, eu não sou criança, não. Tive que falar... várias vezes mandar minha identidade pro TikTok. Eu quase perdi minha conta várias vezes. Você tá brincando? Que eles acham que você é uma criança Sim, fazendo conteúdo. sim. Tipo, menor de idade, fazendo conteúdo. Me denunciaram várias vezes. Quando eu comecei, eu não conseguia fazer live. Porque achavam que era uma criança. Acreditavam que era uma criança fazendo... live. Pra tu ter noção. Até hoje, então, você tem que ficar se autoafirmando nesse sentido. Tipo, se Sim. provando. Sim, sim, de certa forma, sim. Hoje, na verdade, eu tô fazendo todo um movimento pra meio que mudar a minha imagem nesse quesito de me desassociarem a essa imagem infantil. Eu não quero parecer uma criança. Não que seja um problema, é muito legal você parecer mais nova. Mas, na minha concepção, às vezes é meio problemático achar que eu sou uma criança. Quando eu tenho que falar de algumas coisas mais sérias, ou quando eu tento ser mulher mesmo, normal. Entendi, Sabe? aham. Tipo, falar outros temas e falar de coisas mais profundas. A galera não me leva a sério, ou então acha que eu não deveria estar falando sobre isso. Você já ouviu isso? Sim, sim, sim. Várias sim. vezes? Sim. Eu tô solteira. Aham. E eu sempre faço piada sobre isso, entendeu? Porque a galera é doida pra saber, ai meu Deus, será que ela já arranjou alguém depois do que aconteceu? E aí, já arranjou alguém? Conta pra Não. gente. Zero? Zero. Tô falando a verdade. Não, pera, calma. Viu? Ó, eu fiquei com uma pessoa, Ah, tá. mas nada de namoro, eu só fiquei mesmo. Mas é uma pessoa do seu meio, de influenciador e Não, etc? uma pessoa- Da música, não? Não. Tá. Meu preço até baixo, meu Deus. É anônimo. Uma pessoa anônima que um amigo meu, criador de conteúdo, me apresentou. Porém, só fiquei mesmo, assim. Uma vez até agora? Sim. Ou foram algumas... Algumas vezes com essa mesma pessoa. Mas uma pessoa só. Uma pessoa Entendi. É uma fofoca boa, tá? Devem te choque. perguntar até hoje também. Só. Oi? Devem te perguntar até hoje também. Me perguntam até hoje, o tempo todo. O tempo todo. Eu não posso estar perto de ninguém que seja, por exemplo, eu tô lá postando uns stories e aí tem um homem. Meu Deus do céu, será que é o pai do filho dela? Meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Meu Deus do céu, ela tá namorando e não contou pra gente. Meu Deus, gente, você não contou pra gente. Eu fico, gente, calma, eu não tô ficando com ninguém, não. E eu conto tudo. Meu vídeo é vlog, é rotina. Então, se eu ficasse com alguém, muito provavelmente eu não teria problema em falar isso. E a galera fica, meu Deus, você tá ficando, nem falou nada. Não, não tô ficando. O pai do seu filho nunca apareceu em nenhum vídeo. Não. Ele é 100%, distante 100% ausente. e... Ausente, é Ausente. isso. É essa a palavra, ele é Sim, ausente. sim, E você é mãe solo. E como que é ser mãe solo? Caraca, é muito difícil. É, eu É imagino. muito difícil. Ser mãe não é uma coisa fácil. Ser mãe é difícil. No sentido geral, porque assim, cuidar de um ser humano, né? Desenvolvimento daquele ser humano e não tem manual, por mais que a gente estude, veja na internet, tente se inspirar em outras pessoas, é diferente. Leia livros, né? Ler livro é muito diferente. Cada criança é uma criança. Então, você já saber que é um desafio, independente do tipo de maternidade, e de repente isso se tornar uma maternidade solo, deixa tudo muito mais difícil. Então, ser mãe solo é difícil, é cansativo e é isso. Eu acho que é só isso mesmo, assim, sabe? Como ser mãe, eu amo ser mãe. Eu amo ser mãe. Mas falando de maternidade solo, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja essa questão de ser extremamente cansativo.
assim, sabe? Aham. Você chegou a casar, né? Sim, foi Mas uma já união divorciou. estável. Amém. Sim, sim, foi uma união estável. Aham. Casamos, união estável, no cartório, tudo certinho. E separou. Mas no começo ele era um príncipe, pelo que eu li. Era um príncipe que se transformou num sapo. Mas foi em questão de meses ou demorou? Não, foi em questão de meses, não demorou não. Não demorou não. Não demorou? Não, ele parecia ser uma pessoa muito incrível, muito do bem. Ele falou pra mim que fazia faculdade, que... Ele não fazia? Não. Ele falou, eu sou quase um psicólogo, não sei o quê, porque eu já fiz isso. Falou que era teólogo até. Falou um bocado de coisa. Falava que lia muitos livros. Nossa, e assim, isso foi me cativando muito. Porque eu gosto de uma galera leitora, sabe? Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de estudar também. Eu sempre fui apaixonada. A minha avó é da área de educação, então é algo que eu sou apaixonada. Então, quando ele foi falando essas coisas, isso foi me cativando muito. Porque eu falei, nossa, finalmente encontrei alguém que gosta de ler, que eu possa conversar sobre, sei lá, filosofia, sociologia e tal. Na minha cabeça, né? Na minha ilusão ali. Na minha ilusão, não. Ele que falou pra mim. Me iludi, mas... Tipo, não foi algo criado, sabe? E aí foi indo. Ele falou que ele era super trabalhador. Que ele era, tipo, chefe de família, assim. Que ele sustentava a mãe. Que a mãe precisava da ajuda dele. E todos os atributos que, de certa forma, atraem mulheres que gostam de trabalhar, sabe? Que eu sempre gostei muito de trabalhar, de fazer um bocado de coisa. Muita elétrica, assim. Então, quando ele foi falando que... trabalhava, que morava sozinho, que estudava. Isso me pegou bastante, essa questão da leitura. Eu fui gostando bastante. E aí foi isso. Só que aí, engravidei. Fomos morar juntos. Sem planejar. Sem planejar. Sem planejar. Foi... Enfim, sem planejar. Fomos morar juntos. E já no segundo mês, já foi mostrando indícios que era tudo o contrário. Entende? Tipo assim... moro com minha mãe. Ou moro sozinho. Na verdade, ele morava com a mãe dele. Praticamente, sabe? Era uma casa... Era a mesma casa. Só que a mãe ficava concentrada numa parte da casa. Ele ficava concentrado na outra parte da casa. Sabe? Trabalho também. O primeiro mês que eu fiquei com ele... morando com ele... Cadê o trabalho? Não tinha trabalho. Tipo, não tenho o que dizer. Não tinha trabalho. Entendi. E aí ele falava que tava de férias, porque ele trabalhava com a mãe, não sei o quê. E que ele não precisava, porque ele já tinha juntado dinheiro e tal. Falei, tá bom. Estranho. E aí foi dando vários... Sinais. Um atrás do outro, assim, ó. Bem rápido, um atrás do outro. E eu fui percebendo aos poucos. Ele falava várias pra você, né? Como assim? Tipo, falava várias besteiras pra você. Sim, várias coisas. Que você... Não sei o que ele te falava, mas geralmente é, tipo, te desacreditando. Tipo assim, você é sempre inferior. Eu li que ele falava que ele ia conseguir qualquer uma. Não tinha um negócio assim? Meu Deus. Sim. Eu tive essa reação porque realmente é muito doido. Depois de 1 ano... Quase 2 anos. Faz pouco tempo. Pouco tempo. Quando eu viralizei, tinha 1 mês só. Às vezes a galera fala pra mim, nossa, você fala disso, você não esquece. Não é que eu não esqueço. Gente, faz pouco tempo. É o pai do meu filho. Como esquecer? Sabe? Não tem como esquecer. Mas sim, ele falava bastante besteira. No início, não falava. E aí já passou 1 mês, aí começou a falar. Dando um pitaco aqui, um pitaco ali, um negócio Falava de roupa, de sapato, de maquiagem. Roupa e sapato até que não. Ele falava... Eram umas coisas muito mais que mexiam com o nosso psicológico. Entendi. Entende? De tipo assim, descaracterizar eu por não saber fazer as coisas de um jeito que, segundo ele, eu deveria fazer as coisas de um jeito certo. Mas ele não dizia exatamente qual era esse jeito certo. Ou então dizer assim, que eu não estava sendo a mulher adequada, a mulher sábia, a mulher edificadora. Entende? E aí ele pegava, por um lado, meio abstrato, que me deixava muito ansiosa e eu tentava sempre melhorar uma coisa que eu nem sabia exatamente que eu tinha que melhorar. Entendi. Ao ponto de eu ficar cada vez mais submissa, calada e quieta pra tentar sempre estar num padrão que nem existia. Nem existia esse padrão, sabe? Eu nem sabia que padrão exatamente era esse. Eu entendia que ele queria que eu provesse tudo pra ele. Tudo. Você fazia sabe? tudo. Queria que você fizesse tudo.
Tudo, tudo? Tudo, todas as coisas. Todas as Entendi. coisas. E começou a ficar insustentável a partir daí? Sim, começou a ficar insustentável. E aí, além disso, várias outras coisas, assim. Ele fazia... Depois que eu descobri que eram várias coisas mentira, eu confrontei, eu questionei. E ele conseguia contornar a situação assim, inventar uma história, sabe? Ou é o que a galera fala, o gaslighting. Sabe? De, não, eu que nunca te falei isso. Aí eu pegava o celular aqui. Você falou assim. Não, mas não foi dessa forma. Aí inventava toda uma história. Aí eu, besta, já ia acreditar em outra história. Aí eu levava pro psicólogo. Eu falava, não, mas ele justificou. Você acreditava no que ele falava? Sim. Era uma verdade absoluta, assim. Tipo, o que ele tá falando é real. Sim, é tão... Às vezes, até pra mim mesma falando isso, parece meio besta. Parece. No sentido de... Mas parece. Que a gente mas fala olhando assim, de fora, né? Quem tá dentro é diferente. é eu entendi. diferente. E é besta. Pra mim, porque assim, hoje... Eu sou uma pessoa muito diferente do quesito de... Eu olho os sinais e eu falo... Qualquer pessoa, vaza disso. A pessoa, vaza. Vaza disso. Não quero saber. Qualquer sinal, vai embora. Ah, mas eu tô esperando ele melhorar. Você não é clínica de reabilitação. Deixa a pessoa melhorar lá. Cada um tem seu processo, sabe? Mas na época eu não tinha esse pensamento. Eu tava imersa naquela situação. Eu tive também Covid grávida, então eu tava vulnerável, eu tava grávida. É verdade. É toda uma mistura da questão hormonal com a dependência emocional. A dependência emocional, ela cega a gente. Ela cega. Mas cega no nível que, assim, chega a ser comparado com o uso de droga, sabe? É dependência mesmo. Às vezes, tem pessoas que saem dessa situação e voltam novamente. E continuam voltando depois de anos e anos e anos. E sai de um relacionamento abusivo. E entre outro relacionamento abusivo. E até se libertar e se curar disso é muito difícil. Porque você acaba entrando num ciclo vicioso. Você tá acostumado com o abuso. E quando algo é diferente do abuso, você acha que a relação tá monótona. Tá chata, tá estranha. E aí você quer voltar pra aquele... É tipo um vício, assim. É um vício, é dependência emocional. E eu fiquei dependente emocional. Ele me deu uma falsa expectativa, uma falsa noção de família. Tipo, eu sou uma pessoa muito carente de família. Eu sempre quis ter uma família, sabe? E eu já morava sozinha quando eu conheci ele. Eu moro sozinha desde os 19. Então, quando ele veio com essa noção de família, a mãe, eu quero muito ter um netinho, vamos acolher você, venha pra cá. Aquilo, eu fiquei cega por aquilo. Eu não vou me colocar na posição de, coitadinha. Não. Eu era maior de idade, eu tinha 20, 21 anos. Mas assim... Você tem quanto? 24? 24. 24. Novinha. Então, mas ao mesmo tempo, a gente tá tão sedento daquilo, sabe? E eu tava num momento tão vulnerável, pós-pandemia, tinha engravidado, tava com Covid, grávida. Ele foi tão prestativo e solícito no início que eu falei, poxa, dessa vez eu não errei. Eu acertei. Eu acertei, até eu descobri. Até descobri que não tinha acertado. Não tinha acertado nada, eu tinha errado mais que todas as coisas. E aí... Mas foi basicamente isso, sabe? Entendi. E como que você saiu desse relacionamento? Meu Deus do céu. Essa é a parte mais difícil, eu acho. Sim. Você se ligar, virar a chavinha e pegar e falar, não, agora eu vou sair. Fora. Na verdade, foi um processo. Não foi sair e pronto. E não foi só por mim mesma. Como foi que aconteceu? Assim que eu comecei a identificar sinais, desde a gravidez, a gente brigava muito. Muito mesmo. Porque eu não estava satisfeita com as coisas que estavam acontecendo. Eu comecei a perceber que estava errado. Eu comecei a perceber... Você falava? Sim, eu falava. Entende? E eu falava, ele contava outra história e eu acreditava. Ficava meio que num jogo de vai e volta, sabe? A informação vem, a informação volta e não muda nada e continua a mesma coisa, mas ele fala que vai mudar. Nem falava que ia mudar. O negócio dele era... Ele não você falava tem que ia mudar? Não. Ele não achava que ele estava errado em nada. Entendi. Eu vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que ele disse que trabalhava e não trabalhava? Sim. Ok. Já que ele não trabalhava, ele ficava o dia todo em casa jogando. Aí ele acordava 1h30 da tarde. Ficava o dia inteiro em casa jogando? É. Já era um motivo pra eu sair, minha filha. Não faz Ficava nada. o tempo todo em casa jogando. Aí eu falava pra ele o seguinte... Se incomodava, claramente. Assim, com Me qualquer um que tá aqui. incomodava. Velho, me ajuda pelo menos a lavar um prato. Sei lá, fazer alguma coisa. Ah, não, isso não é minha função. Isso é sua função. Eu, por quê? E a função dele era o quê? Segundo ele, era sustentar a casa. E ele sustentava a casa?
Controverso. Eles são assim, sabe? Perfeito. Eles são... quando não é isso, é tipo assim... Vou dar um exemplo aleatório, assim. O cara te trai, e aí você tá com o celular ali, acaba pegando o celular dele, descobrindo e fala, você me traiu. Não, você é a tóxica, você que foi procurar no meu celular... Eles fazem isso, entendeu? Rola uma inversão, é isso. Uma inversão constante. Entendi. De tudo. Inversão de valores, inversão da culpa, inversão de tudo que você faz. Por isso que é tão danoso. Quando eu falo hoje sobre isso, é mais num quesito de informar, de ajudar e de tentar confortar o coração de algumas mulheres que a gente se sente culpada. Não só mulheres, mas homens também. Todo mundo tá sujeito a passar por isso. Mas assim, quando a gente passa por um relacionamento abusivo, a gente se sente culpada. Porque é muito doido. Eles invertem tudo e a galera pega pesado. A galera olha pra gente, você é trouxa, você fez isso porque você quis, quem mandou? Agora fica aí se vitimizando. Sabe, a galera fica... É verdade. Você chegava a ouvir isso depois? Várias vezes, até hoje. Hoje, quando eu falo, por exemplo, agora... falando aqui agora, eu tenho certeza que vai ter comentário. Você mas se a gente for cancelada, a gente vai ser cancelada junto. Partiu. Mas sabe o que é? A galera acha que, deixe lá, você não pode mais falar sobre isso. Por que não? Por que não Mas pode? por quê? Incomoda falar? Pros outros, será? Não sei, eu acho verdadeiramente que a galera pensa que falar sobre isso é uma forma de me colocar na posição de coitadinha. Quando, na verdade, eu não tô me colocando na posição de Você coitadinha. nunca se colocou como coitadinha? Nunca. Nunca te vi assim, como coitadinha? Nunca, meu Deus, nem quero. Eu odeio isso. Nem quero. Na verdade, eu tô contando o que aconteceu. E eu acredito muito que o que aconteceu pode ajudar outras pessoas. Porque isso é muito sério e às vezes a gente não leva os relacionamentos a sério. Eu não levava, eu era jovem. Que jovem vai levar um relacionamento a sério? Mas pode acontecer. Você pode engravidar, pode acontecer. E assim, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, eu acho importante falar sobre isso. As pessoas têm mania, e eu acho isso pra tudo. Não só pra relacionamento abusivo, mas pra qualquer outra coisa. Sei lá. Meu Deus, eu pensei num exemplo muito amplo, assim, mas eu vou dar um exemplo. Questões mais graves, sei lá. Fulano é um psicopata. Ele deve ter aquela cara assim, fechada, e deve ficar com cara fechada pra todo mundo. Entendi. Não é. Tipo um padrão, assim. Não tem esse padrão. A galera pensa que tem esse padrão. Às vezes, o relacionamento abusivo é daquele cara que é super bom com os amigos, que trata todo mundo bem, que é muito comunicativo, que é sedutor. E eu falo muito sobre isso, entendeu? Porque a galera pensa, nossa, mas ele era assim e você caiu. Gente, não é assim. É tipo um anjo que do nada você Entendi. no demo. Tipo, ele te mostrava tudo isso e você mesmo assim caiu? É essa a cobrança? Tipo, ele te mostrava tudo isso e você caiu? É isso que as pessoas falam? Sim. Sem saber que, na verdade, ele camuflava tudo isso, sabe? Ele era muito sedutor, muito convincente, sabe? Na forma de falar. De tudo. Tudo. É calmo, tranquilo, assim. Ele nunca gritou? Não deve ter Bem gritado. raro, sabe? Imagino. Ele é muito tranquilo, não sei o que assim. É sério. Se tipo, se fosse uma pessoa, se ele estivesse aqui, por exemplo, ele estaria super calmo, tranquilo, paciente. Então, na visão de quem tá de fora, eu sou doida, eu sou histérica, eu sou descontrolada, eu não sei o que eu tô falando, eu sou briguenta. Eles fazem isso, é uma manipulação. Eles deixam a gente assim, depois dizem que a gente é assim. E ainda, você tem a sociedade pra lidar com isso e dizer que você também é louca. Você deve ter escutado várias vezes isso. Até hoje. E de uma forma geral, não só pelo relacionamento abusivo. Mas Por por que ser também? mulher, por ser mãe solo, por querer falar sobre temas complexos, por não... como eu falei, eu sempre quis ser criadora. E é algo que eu amo muito, de paixão. Então, assim que eu viralizei, eu não quis ficar numa caixinha. Eu tô começando a produzir vídeos longos pro YouTube, tô falando de temas mais complexos, tô falando de coisas também que não são relacionadas com a maternidade ou com relacionamento abusivo. Uhum. E a galera fala muito dessa questão de, você não tem que falar sobre isso, você é maluca, você é isso, você sabe? Porque a galera não quer que a gente fale sobre esses assuntos. É como se fosse um tabu na sociedade ainda falar sobre isso. Sim, não é nem um tabu na sociedade, mas pra mim que passou passou isso e repetir isso, não pode. Não pode, porque você tá se vitimizando. Você tá
se colocando como coitadinha. O que você falaria pra esse coisou pessoal? porque quis. Entendi. Coisou porque quis. Agora aguenteu, hein? Eu tenho obrigação com você? Tipo, não tem obrigação comigo. Mas a gente vive em sociedade. Uhum. É importante falar sobre essas coisas, Sim. sabe? O Dante, você postou um vídeo falando que ele foi descoberto com TEA. Uhum. Como que foi esse diagnóstico? Isso foi muito tempo depois do relacionamento abusivo, cada um no seu canto já. Sim, sim. O diagnóstico pra mim, ele foi só uma confirmação de algo que eu já desconfiava. A minha família tem histórico de autistas. Tem histórico. E, além disso, ele nasceu em algumas condições onde os médicos já falaram que existia a possibilidade de alguma questão. Então, ele foi uma criança prematura, baixo peso, com a cabeça bem grande, assim. Parece que não tem nada a ver, mas os médicos falaram pra mim que tem a ver. O tamanho da circunferência ser muito grande pode estar associado a isso. E eu já fui avisada desde o início. Então, eu já fiquei preocupada. Só que na época eu não tinha condições pra procurar um neuro, pra levar no médico, pra, sabe, averiguar de fato. Mas à medida que ele foi crescendo, eu fui vendo vários sinais de outras pessoas que já tinham sido diagnosticadas. Então, desde que ele nasceu, ele tinha pouca sensibilidade, por exemplo. Ele estava mamando no peito, o cabelo enroscava na minha blusa, arrancava um tufo de cabelo e ele não chorava. Ele nem sequer fazia, tipo, nem isso, sabe? E isso é um dos sinais dentro do autismo. Uhum. Ou você tem uma grande sensibilidade, ou você tem pouquíssima sensibilidade. E ele tinha pouquíssima sensibilidade. Também a questão de barulho. Parecia que o ambiente externo não estava acontecendo com ele. Se a gente batesse palma, se a gente desligasse ou ligasse as luzes, se as portas batiam, ele não respondia a esses estímulos. Demorou bastante para responder. Ele demorou bastante para olhar o olho no olho. Demorou muito. Ele demorou muito para falar também. Eu ia perguntar, ele demorou muito para falar? Não muito. Uhum. Mas assim, com 2 anos e meio, ele falava pouquíssimo. Pouquíssimo. Era mamãe, bola... Básico mesmo. Sabe a criança que acabou de chegar com 1 ano de idade, tá aprendendo a falar? Com 2 anos e meio, ele tava assim. Ah, ele tava como se estivesse com 1, então. Sim. Uhum. Entendi. O que mais? E deixa eu ver o que mais. Ele, até hoje, né, ele enfileira os carrinhos tudo. Ah, eu vi vídeo dele enfileirando, é muito bonitinho. É muito legal. 40 carros enfileirados, é assim. E é enfileirado bonitinho, tá? Não é tipo bagunçado, assim. É tipo um atrás do outro. Tem um padrão. E não pode mexer no padrão dele, não. Não mexa, não. Ah, ele não gosta que mexe no padrão. Não, ele fica pé da vida. Agora, ele tá muito melhor. Agora a gente consegue dar uma brincada, mexer. Ele tá enfileirando bem menos. Mas era obcecado por isso. Por enfileirar coisas e objetos, sabe? Tudo. Era principalmente com carros. Mas depois começou a evoluir pra tudo. Carros, dinossauros, bonecos. Aí chegou uma época que eram com círculos. Ele fazia... Tipo, tinha uns animais. Aí eu falava, meu filho tá fazendo uma seita, né? Ele pegava os animais, botava em círculo e botava um animal no meio. Eu acho que eu cheguei a ver. Fez uma seita de animal aqui, meu Deus. E ele fazia muito isso. Inclusive, ele tava nesse estado quando ele teve o diagnóstico com 2 anos e meio. 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Foi ano passado, né? Foi novembro do ano passado. Novembro do ano passado. E hoje ele já tem um tratamento? Já, tá fazendo terapia. Ele tá fazendo musicoterapia, fono, Bonitinho. terapia ocupacional, psicóloga. Tem bastante coisa. Ele tá fazendo muitas coisas mesmo. Ele teve, assim, um salto, assim, ó. Melhorou muito? Muito. Ele até desfraudou até. Que ele ainda usava fralda, mesmo com 3 anos e pouco. Mas ele até conseguiu desfraudar. Então, eu tô muito feliz. Eu tô, assim... Não sei descrever a minha felicidade. Ele tá formando frases. Ele tá contando histórias abstratas. Ele não tinha essa questão da abstração. Sim. E ele tá contando história. Ele tá inventando história. Ele tá inventando mentira. Tô contando mentira. Tá enganando a própria mãe. Tá enganando a própria mãe. Ele sai chegar lá contando umas coisas, sabe? Ele tá muito esperto. Eu tô muito feliz. E como é pra você saber que o seu filho, dia após dia, vem melhorado na questão da TEA? Como você havia dito antes. Tá. Pra mim, é incrível. Porque eu acho que eu subestimei muito ele, sabe? Como ele assim? Ele não falava, ele regredia. Ele, por exemplo, ele aprendeu a contar 1, 2, 3. Desaprendeu. Sumiu essa habilidade, entende? Ele falava bola, batata, banana, com 1 ano e meio. Sumiu. Com 2 anos e meio, ele não sabia o que era uma banana. Ele não sabia o que era uma bola. Ele não sabia o que era uma batata, entende?
Algumas palavras que ele falava correto, ele também desaprendeu. Chegou um momento, com 2 anos e pouquinho, ele desaprendeu a falar mamãe. Eu chorei muito. Eu não gosto nem de lembrar. Ele passou quase 1 mês sem falar mamãe. Aí, quando ele voltou a falar, ele começou a falar money. Aí, depois ele falou mommy, em inglês. Aí, depois ele falou mãe. Aí, depois que ele voltou a falar mamãe. Então, isso era muito assustador. Então, hoje, ver que ele tá evoluindo é muito bom. É muito bom. Porque não é legal. A gente... Ok, a gente sabe do diagnóstico. Mas você vê que o seu filho, ao invés de estar seguindo, ele tá como se estivesse regredindo. E você não sabe o porquê, você não saber controlar, você não entender, não ter exatamente um motivo pra isso, é desesperador. E foi desesperador pra mim. Então, hoje ele tá evoluindo muito. E aí, eu parei de querer impor de que, ele já vai... Daqui a pouco ele faz 4 anos. Daqui a pouco, né? 1º de abril do ano que vem. Mas tá assim, aí já. 3 anos e meio quase, né? E ele até hoje não sabe contar até 10. Mas ok, é o tempo dele, entendeu? E não é o tempo dele porque eu tô deixando isso de lado. É o tempo dele dentro de quem ele é, dentro da evolução dele, dentro do que ele tá aprendendo. Ele não sabe fazer isso, mas ele aprendeu a nadar sozinho. Ele aprendeu a nadar sozinho? Sim, botei na aula de natação, porque eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa. Quando ele tava na piscina com a galera, eu tava com ele ali do lado, de repente ele pulou, mergulhou e levantou. Como você ficou nos primeiros 3 segundos que ele tinha mergulhado e não tinha Em voltado choque, ainda? eu fui correndo pra pegar ele. Ele levantou. Ó, mamãe! Tô brincando. Sério, Ó, tô mamãe, falando a super verdade. de boa, E assim? super de boa. Ele é assim. Ele é muito esperto. Ele só não aprende no tempo e não aprende de uma forma que outras crianças costumam aprender, sabe? É diferente. É diferente. O tempo de aprendizagem é diferente. O caminho para essa aprendizagem é diferente. E a aquisição, tipo, a fixação também dessa aprendizagem é diferente. Enquanto, às vezes, para outras crianças, a gente fala 1, 2 vezes alguma coisa e elas fixam por muito tempo, a gente tem que ficar repetindo todos os dias até fixar. E aí tem que fazer esse processo de não só repetir todos os dias, mas deixar que ele sozinho possa ter a oportunidade de repetir. Então, por exemplo, falei que ele não tá sabendo contar. Hoje, às vezes, ele faz o 2, 3, 4. Mas ele não tem noção de que é uma ordem. Tipo, é 1, 2, 3, 4. Aí, quando ele vai contar, a gente vai subir a escada, aí eu sempre conto. Ele, 8, 6, 9, sabe? Ah, é fora de ordem. Fora de ordem. Entendi. Nem sempre é assim, tem vezes que ele vai na ordem certa. Só que, como eu falei, não é uma coisa linear. Normalmente, as crianças nessa idade, elas já entendem essa questão de padrão de... Primeiro veio 1, depois veio 2, depois veio 3. Ele não... Eu não sei explicar, na verdade, mas ele parece não entender que tem essa ordem. Entende? Entendi. E aí, eu tô aprendendo, ele tá fazendo terapia. Eu gosto muito de participar, eu gosto muito de conversar horas e horas com as terapeutas para que eu consiga aprender a lidar em casa. Aí eu imprimo 1001 atividades. Todo dia ele tem atividade. Ele tem escolinha, ele tem a terapia. Em casa ele faz 1000 atividades. Pra poder aprender tudo isso mesmo. E não só em quesito de escola, de 1, 2, 3, 4, coisa e tal. Mas tudo na vida mesmo, sabe? Pra ele crescer com essa autonomia. Sem muitos transtornos pra vida pessoal dele. E tá rolando, querendo ou não, uma romantização, principalmente nos aplicativos, sobre ETEA. As pessoas veem aquilo e falam, Nossa, eu fico muito chateada com isso. eu imagino. A primeira coisa, eu falo até... eu tenho TDAH, diagnosticado. E eu nem gosto de falar isso. Porque quando eu falo isso, alguém olha pra mim e fala, eu também. Mas eu também. Me tenho, também é. Mas assim, ok, Diagnosticado mas e tudo. todo mundo hoje em dia quer dizer que tem. Ah, tá. Esse beleza. é o ponto, sabe? E eu falo, tá, mas baseado no quê? Porque eu sou muito esquecido, porque não sei o quê. Eu falo, tá, mas isso não é TDAH. Isso não é uma característica? Eu falei, ok, mas é diferente. Aí eu chego pra pessoa e falo assim, eu vou dar um exemplo. Você já tava com fone de ouvido e escutou alguém chamando seu nome? Ai, meu Deus, eu tô vendo 2 Lauras, né? É que eu uso lente de contato, a lente bugou. Você já escutei? Tá com fone de ouvido, ouvindo uma música e escutar alguém te chamando, mas na verdade não era ninguém. Já. Já aconteceu isso com você? Já. Ok. Já teve pesadelo de noite, assim? Já. Bastante? Já. Ok.
Já, deixa eu ver, já sentiu às vezes como se tivesse um vulto passando atrás de você, sem querer? Isso não. Nunca? Mas isso a maioria das pessoas fala que sim, sabe? Você tá de boa em casa, sozinho, e vai, meu Deus, acho que passou Acho que passou alguém aqui, Isso, entendi. e, na verdade não é ninguém, sabe? Quem nunca já falou sozinha? Já. Pronto. Aí você vai ver, daqui a pouco você vai pesquisar na internet, esquizofrenia. Ih, gente. Você é esquizofrenia? Gabaritei. Óbvio que não. Entendi. Aí, mas esse é o ponto. A galera Perfeito, pega entendi. umas coisas assim. Ah, eu sou disperso. Ou, no caso do autismo, eu não gosto de olhar nos olhos. Ah, eu não gosto de socializar. O genérico. Genérico, entende? Ah, eu fico ansioso quando eu vou no mercado. Ah, quando me tocam, eu não gosto. Eu sou autista. Se as pessoas bem soubessem o quanto é complicado e difícil. Tipo, a gente não fica feliz com o diagnóstico, né? Aê, eu tenho TDAH. Nossa, que legal. Eu sou especial. Não, ninguém... Assim, pra mim que tem, pelo menos pra mim, eu não fico feliz. Eu também não. É muito chato. É muito bem chato. É assustador pra mim. Eu gabaritei o TDAH. Eu não fico feliz. E quando eu vejo a galera, eu sou autista, eu sou isso, eu sou aquilo. É chato. Eu não gosto também disso porque desmerece quem tem de verdade, sabe? Quando todo mundo tem, a pessoa que tem de verdade não tem o seu espaço às vezes. Entende? Não tem voz. Não tem voz, porque é uma coisa real. A gente passa por dificuldades reais. Eu, como mãe de Thea e tendo TDAH, eu passo por dificuldades reais. E chega alguém que não tem nada e às vezes quer justificar a preguiça, quer justificar com autismo, com TDAH, quer justificar ser grosso até, sabe? Eu fui grosso. Eu tenho TDAH, fui grossa aqui. Eu sou autista, desculpa. Fui grossa porque eu sou autista. Eu não gosto de interagir. Você já ouviu isso? Já, na internet, inclusive. As pessoas te mandam, tipo... Não mandar pra mim. Mas eu já vi vídeos de uma galera que fica assim... Velho, eu fui grossa porque eu sou assim. E às vezes não tem nada, sabe? É só... Pra tentar se vitimizar, talvez. As pessoas querem ser especiais até nos transtornos. Mas, gente, mas não dá. É ruim, eu garanto pra você Teve que uma é ruim. época, assim, que ansiedade... É até complicado falar isso, mas é real. A ansiedade estava na moda. Todo mundo queria dizer que tinha... transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo queria dizer. Agora, todo mundo quer falar que é autista. E todo mundo quer falar que tem TDAH. É incrível. E aí, a gente que tem que enfrentar lutas diárias e questões diárias. Às vezes, a gente acaba ficando meio sem espaço, sabe? Porque eu tô enfrentando dificuldades reais e você tá aí justificando coisa que não tem justificativa. O que eu queria falar é que você vai lançar um álbum. Sim! Como que chama o álbum? O Grito! O Grito. Tô muito feliz. Como surgiu essa ideia? Você resolveu virar cantora do dia pra noite? Do dia pra noite não, eu sei que faz tempo que é esse desejo dentro de você. Mas assim, como que surgiu? Como que aconteceu tudo? Tá, agora eu fiquei muito feliz. Calma, deixa eu respirar. Desde que eu me entendo por gente, eu quero ser cantora. Desde sempre. Não, eu tô falando sério. É desde sempre. Desde que eu falei assim, nossa, eu existo, esse aqui é meu braço, eu tenho consciência, quero ser cantora. Desde muito nova. Desde sempre. Desde sempre, sempre, sempre mesmo. Beleza. E aí, pronto. Primeiro ponto, desde sempre. E aí eu botei na minha cabeça que eu ia ser cantora. Então, desde criança, eu já faço meus looks de show. Desde criança, eu já... Eita, poxa, desculpa. Eba. Desde criança, eu já faço meus looks de show. Eu já faço como vai ser meu palco, né? Eu me inspirava no Michael Jackson, eu dizia que eu ia ter várias sósias no meu palco pra uma aparecer lá em cima, outra aqui embaixo, e fazer até show de mágica no meu palco. Isso assim, com 8, 9 anos eu já tava planejando isso, sabe? E desde aí, muito nova, que legal. desde muito nova. Isso é o sonho de toda a minha vida. Só que a vida nos leva pra caminhos diferentes. A área artística é muito complicada, é muito difícil. Competitiva. É muito competitiva. A vida, entre aspas, tá? A vida real é muito diferente do que a gente pensa. Quando a gente vai crescendo, vai se tornando adolescente, vai estudando, é muito difícil, pelo menos foi difícil pra mim, explicar. Então, mãe, eu não quero fazer medicina, direito ou arquitetura. Eu quero fazer
artes! E aí a cara de todo mundo era de um desespero total. Não, tá ficando maluca. Sim! E aí, assim, eu sempre gostei muito de estudar. Então, quando eu falava isso, eu era uma menina que tirava notas boas, eu me destacava na escola. Então, quando eu falava isso, todo mundo ficava muito triste. É sério. Eu falava, arte? Angel, você quer arte? Eu falava, não, mãe, relaxa, eu não vou fazer arte, eu vou fazer audiovisual. Ela, audiovisual? Sério? E porque eu sempre quis, eu sempre gostei muito, de verdade. Então, eu me meti em tudo quanto é coisa pra tentar cantar, pra tentar fazer. Só que eu tinha que estudar, eu tinha que fazer vestibular, eu tinha que trabalhar. E aí eu ficava o dia inteiro trabalhando, trabalhava CLT, chegava em casa, em qual momento que eu ia ser cantora, né? Porque pra você produzir, pra você compor, pra você ser artista, você precisa dedicar um tempo pra isso. Não se faz um desenho em 15 minutos, Não. se você quer ser um artista. Sim. Você passa horas fazendo aquilo. E quem tem horas pra fazer isso sendo CLT? Não tem. Não tem horas pra fazer isso. Então, eu realmente não... Como eu falei, também tem a questão da depressão com 16 anos. É porque eu botei tanto na minha cabeça que eu ia ser cantora, que na minha cabeça, 16 anos, eu já tava velha. Porque eu falava, todos os artistas da Disney, eles já são popstar. E eu não. Então... O surto. Eu falava, gente, eu já queria fazer minha transição de carreira, que nem a Miley, com os meus 16 anos, pra mostrar que eu não sou mais uma criança. Mas eu nem... Nem isso aconteceu Nem ainda. isso aconteceu e eu já tava ficando transtornada. E eu falei, onde a Maísa já tá? Onde a Larissa Manoela já tá? Cadê eu? Sabe? Eu ficava... Querendo ou não, você se comparava de uma certa forma. Porque na minha cabeça já era aquilo. Entendeu? Então, eu tinha essas coisas muito. Então, eu falava assim, poxa, eu tenho 16 anos e eu ainda não sou nada. E aí, tá todo... 16 anos, aquela coisa muito pré-vestibular. Tá todo mundo botando pressão pra eu ser médica, pra eu fazer medicina, eu não quero, sabe? Todo mundo boicotando. Eu fazia aula de dança, me tiraram da aula de dança pra eu não, tipo, não seguir isso, sabe? De jeito nenhum, tudo cortou pra eu não seguir isso. E aí eu fiquei mais triste ainda, né? Esse não foi o motivo da minha depressão, não. Mas é porque foi um conjunto de fatores. Entendi. E aí eu fui desanimando, veio aquela estima baixa de eu me achar terrível, me achar feia, não sei o quê. Só que aquilo ficou aqui dentro pra sempre. Não tem... Meu Deus, o sonho Era da um minha sonho vida. que nunca morreu. Nunca, o sonho da minha vida, sabe? Só ficou apagadinho aqui dentro. Aí eu fui morar sozinha, comecei a fazer terapia, comecei a produzir conteúdo, comecei a ter coragem de me expor mais. E ele foi voltando. Quando eu viralizei na internet, eu falei, é a chance da minha vida. É a chance da minha vida. E é até meio doido falar sobre isso, porque... Velho, eu desejei tanto isso. Inúmeras vezes, repetidamente, sem parar. Sonhava com isso. Sem parar. E eu fiz questão de guardar tudo. Eu tenho anotações, eu tenho várias composições que eu faço desde que eu tinha 9 anos. Tá guardado? Tá guardado. Todos os desenhos. Eu já tô planejando meu segundo e meu terceiro álbum. Você ter... Mas não saiu nem o primeiro. Tá pra sair o primeiro, né? É que eu sou assim, eu sou muito ansiosa. Mas escrevendo desde 9 anos, deve ter música pra caramba, entendi. Tem. Mas o que a galera pensa que é da noite pro dia, Não é. na verdade, é o sonho de toda a minha vida. Então, é isso. Aí eu falei demais até agora. Não, mas é a parte mais legal, assim, da sua vida, você diria hoje. E a mais difícil, talvez, a mais Sim. desafiadora. Porque rola um investimento aí, né? De Nossa, dinheiro, tipo assim. Sim, é muito desafiador, porque eu tô chegando de forma tardia. Você eu acha? não acho. No sentido de que, assim, ó... Você não se torna cantor da noite pro dia. Não. Tem que saber cantar, tem que estudar. E como eu parei de cantar... Eu sempre fui afinadinha. Não sou... Não como cantora profissional, mas como uma pessoa que canta. Tenho facilidade com os instrumentos. Não sei tocar instrumentos. Mas eu consigo saber os acordes, tudo, tirar uma música ali, entendeu? Sempre tive facilidade com música, com essa área artística como um todo, sabe? Mas eu nunca fiz comecei agora, né? Mas antes que eu falo assim, aula de canto, não. De fato, uma apresentação, um negócio, não. Entende? Então, eu tô investindo agora e fazendo tudo agora. Então, eu acho tardio, porque eu tenho 24 anos. E tô fazendo tudo agora, assim, no olho do furacão. Andy, eu gostaria muito de agradecer. Agradecer
Muito obrigada, foi demais. Eu que agradeço, você é incrível, você é muito linda. Ai, olha quem fala. Esse cabelão aí, que eu fiquei sabendo. Maravilhoso. Mega. Mas se você não tivesse falado, ninguém ia saber. Então você não colocou mega qualquer coisa. Ah, tá bom. Tá bom? Eu já contei pra todo mundo. Já. É verdade, tem vídeo, né? Muito obrigada, Andy. Eu amei te Eu que receber. agradeço. Muito obrigada também. Obrigada. Um beijo, gente. Até o próximo.